a mais um Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. Esse será o nosso 9º Mecanicast e hoje eu tenho um amigo que veio aqui conversar com a gente, que foi difícil combinar esse lugar, não tem problema, foi difícil combinar essa vinda dele aqui para Maringá, né? Que esse podcast está sendo ao vivo, presencial, né? Na verdade não é ao vivo, presencial. E aí, de tanto, esse rapaz ele é tão solicitado que foi difícil achar uma lacuna na agenda dele, mas nós conseguimos. E eu tenho certeza que vai ser muito legal você assistir esse podcast, que vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify, porque eu tenho certeza que vai fazer com que você entenda mais sobre o assunto que a gente vai falar. E o assunto que a gente vai falar é sobre sistema de pós-tratamento nas caminhonetes e vans. Então, uma situação que está acontecendo agora, é uma coisa nova que foi implementada nesse mercado, que a maioria das pessoas não sabe como funciona e por que está aí. E eu trouxe hoje o cara que, no meu entendimento, é o que mais conhece hoje desses sistemas generalizados de todas as marcas, que é o meu amigo professor Fabiano, da FA Treinamentos de Curitiba. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. E conseguimos, né? Nossa, enfim, nem fale. Conseguimos marcar esse encontro aqui que vai ser muito especial, com certeza. Não, legal. E o Fabiano, gente, ele também faz parte do nosso time de instrutores da nossa plataforma. Ele nos fez um treinamento de sistema de pós-tratamento para veículos pesados. Então, a nossa equipe foi lá em Curitiba, lá no centro, no FA Treinamento, né, na sua sede, né? Isso, não. E lá eles ficaram por alguns dias e fizemos um treinamento que ficou muito bom. Parabéns, tá? Obrigado. O treinamento ficou assim bem detalhado e dá assim para o reparador que não trabalha ainda com esse sistema, dá para ele ter uma noção muito boa e dá para ele fazer muitos reparos também. Lógico, nada substitui o presencial, no meu ponto de vista. Mas o online, ele tem o poder de fazer com que as pessoas elas se conectem com a tecnologia. Porque até não ter isso, ele só depende do presencial. Sim. Agora, com a tecnologia do online chegando, isso aí, aproxima a gente de tudo quanto é coisa que a gente jamais teria noção que poderia ter condições de fazer reparo. Rompe as fronteiras, né? Pô, nem me fale. E assim, o pessoal gostou muito do seu treinamento, muitos elogios. Algumas perguntas que eu não repasso para você ainda, que não precisou conseguir responder todas. Legal. Porque eu que faço o meio de campo aqui, aí quando o bicho pega pro meu lado, sabe, Fabiano? Aí ô professor, ajuda eu aqui, né? Sim, porque sim. Nós temos aí, acho que são 8 instrutores hoje que são nossos parceiros, né, na plataforma. Sim. E aí, quando o negócio aperta pro meu lado, aí eu dou espanada pro lado dos amigos, né? Mas assim, como ficou bem esclarecido, tá bem de boa. Show de bola. Mas me fala uma coisa, professor, antes da gente começar, como é que tá a tua agenda de treinamento? Conta pra mim. Eu faço uma agenda anual, né? Então, ou seja, eu estipulo quais são os treinamentos que vão acontecer em cada estado. O meu foco maior é no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui no sul do país. Porém, eu ainda vou para Manaus, vou para Rondônia, outros estados aí. Então, até dezembro eu tenho agenda lotada, né? Os cursos acontecem de semana e também final de semana. Então, a gente tem uma agenda lotada aí. Se vocês quiserem saber os treinamentos, também pode estar procurando a gente lá na página da FA Treinamentos, no Instagram. Ah, você tem lá, @FA Treinamentos? Isso, eu divulgo lá as agendas, onde são os locais que a gente vai ter os treinamentos, né? Então, eu muito coloco bom. ali para o pessoal acompanhar. Porque, de repente, está na região daquela pessoa, ela não precisa se deslocar até o sul aqui, que tem mais treinamentos comigo, né? Para estar fazendo algum tipo de treinamento. Não, bom demais. Eu vou deixar aqui no Spotify, eu vou deixar o link, no YouTube também. Show. Já vai escrever aqui embaixo, aqui, @FA Treinamentos. Isso aí já o pessoal já consegue se conectar contigo, caso eles queiram conversar com você para saber a agenda, onde vai ter treinamento, né? Você deve ter tudo marcadinho lá. Esse ano está sendo bem atípico por conta das mudanças de normas, né? É um pouco do que a gente vai falar aqui. Sim. Então, ou seja, vem bastante novidade. E essas novidades fazem com que a gente se mexa e tragam novos treinamentos, novos temas, né? Para estar fazendo. E esse ano está bastante corrido nesse sentido. Entendi. Bastante coisa nova aí. Entendi. Bom, mas vamos lá.
Eu fiz um treinamento de Arla em 2016, se não me engano. Tá. Porque eu mexia com caminhão também. Caminhão, caminhonete, Sim. né? Eu sempre fui mecânico reparador geral, né? Eu mexi com moto. Por causa do scanner, por causa do osciloscópio. Sim. Então, na verdade, eu acho que eu não era mecânico, eu era fuçâmetro. Né? Eu fuçava em tudo quanto era coisa. E você há de convir que a eletrônica, a tecnologia, ela é a mesma para tudo. Sim. Desde que você entenda como funciona tal componente, tal sensor, você consegue aplicar isso em qualquer tipo de motor. Isso é muito legal, né? Tanto para utilização do osciloscópio, multímetro e scanner. É lógico que cada montadora tem a sua particularidade, Sim. tem o seu esqueminha. O gerenciamento eletrônico, né? O componente é o mesmo, talvez, né? Um Big Injetor num ciclo Otto é o mesmo Big Injetor no Arla. Sim. Então, se você entende esse conceito, começa a se abrir um leque aí de opções, de você trabalhar tanto com ciclo Otto quanto com diesel. Sim. Então, dá para seguir a linha, né, de raciocínio para um bico injetor, né, por exemplo. Sim. Professor Fabiano, a gente fala professor assim, né? A gente é amigo de tomar cachaça junto. Né? Oh, desculpa, cachaça não, gente. A gente tem um bom vinho, né? Velho? Tomar um vinho, né? Nós somos refinados, né? Aí chega perto, o cara tá tomando uma Jamel. Nossa, imagina. E eu falar pra você, de vez em quando é gostoso, né? Não é tão, né? Nesse frio agora também. Nossa senhora, pra dar um traguinho ali é bom demais. Mas assim, professor, antes da gente iniciar, como o meu público, a maioria deles é ciclo Otto. Mas Sim. tem muitos também de diesel, mas assim, né? A maioria é Otto. Sim. Então, antes da gente explicar que essa tecnologia de SRS, de Arla, que chegou, de pós-tratamento, né, que chegou agora nas caminhonetes, vamos explicar um pouquinho para eles o que é isso e como funciona no caminhão, só para eles terem uma base. Aí a gente fala na caminhonete. Então, ninguém nada melhor que você para falar por que os caminhões até o ano de 2006 não tinha? Aqui no Brasil começou a ser 2012. 2012. Então, até 2012 não tinha. E de 2012 para frente entrou o sistema de pós-tratamento Arla. Que raio é esse? Sim. Bom, para explicar isso para vocês, a gente volta um pouquinho no passado. Como a maioria sabe, e quem já teve o avô, quem já teve o pai, que teve uma caminhonete, por exemplo, ou um caminhão, lembra que era a bomba injetora, que era uma espécie de um carburador. Então, qual que era a grande sacada ali? Eu tinha um sistema totalmente mecânico, não tinha eletrônica embarcada, tinha simplesmente o quê? Tinha simplesmente um sistema para injetar o combustível mecanicamente. Só que por que entrou a eletrônica para substituir uma bomba injetora? Porque os motores a diesel emitiam muita fumaça. E principalmente a fumaça preta, a fuligem. Então, por isso veio-se a eletrônica. A eletrônica veio e trouxe um sistema de gerenciamento eletrônico para combustível. Então, beleza, veio ali. Só que o efeito de vinho eletrônico é baixar essa fumaça. Só que como se baixa a fumaça? Eu coloco um combustível com alta pressão na câmara de combustão. Então, a bomba injetora traz um combustível com baixa pressão. Sim. Não queima totalmente e gera fumaça. Sim. Aí vem o eletrônico. O eletrônico traz com alta pressão. Só que quando se traz com alta pressão, eu consigo diminuir a fumaça. Só que eu aumento muito o calor na câmara de combustão. Os motores a diesel, principalmente de caminhão, têm uma taxa de compressão muito alta. Então, diesel, né? Isso. Então, a taxa de compressão alta, mais pressão de combustível alta, muito calor na câmara de combustão. Onde começa a aparecer um gás que é invisível, a gente não consegue enxergar ele não tem odor, que é o NOx, óxido de nitrogênio, que é baseado no nitrogênio entrando na câmara de combustão e se transformando em óxido de nitrogênio. Só que o fator que leva a sair NOx no escapamento é a temperatura dentro da câmara de combustão. Então, basicamente vamos lá, eu consertei a parte de ter fumaça preta, só que ao mesmo tempo eu criei um problema. O NOx. O NOx. Entendi. Então, quando você cria o NOx, você tem que dar um jeito de baixar isso também. Porque por mais que você não vê, você não sente odor, ele é totalmente cancerígeno, é um gás cancerígeno. Muito prejudicial à saúde. Muito prejudicial à saúde. Nem tanto ao meio ambiente, mas à nossa saúde principalmente. Então, basicamente é assim. Por que o motor a diesel de caminhão começou primeiro a ter essa tecnologia? Porque a taxa de compressão
ou a câmara de combustão, né, o tamanho do motor, influencia com que eu tenha mais calor, mais temperatura dentro da câmara de combustão na hora da explosão, mais combustível, o qual eleva essa temperatura. Não é a temperatura externa da temperatura da água, sim. é a temperatura dentro da câmara de É combustão. coisa de 700, 800 graus, né? 1.350 graus. Truco, ladrão. É muita Então, temperatura. aí vem a pergunta. Quase poxa, derretendo tudo já. Então, mas não derrete por quê, Fabiano? Porque tem a lubricidade do combustível e é um pico. Isso não fica lá, sim. porque senão derrete. Claro que tem um tratamento para isso, né? Todas as peças são forjadas, né? Sim, claro. Fato, né? Mas olha só que interessante. Eu até brinco no treinamento que o defeito, ou o NOx, né, é um defeito colocado. Sim. Porque pensa, bomba injetora, meu problema era fumaça. Fui lá, coloquei eletrônico. O eletrônico fez baixar a fumaça, mas apareceu quem? O NOx. O NOx, por causa que os caras também quiseram aumentar a potência, né? Também. Então, ou seja, potência, pressão de combustível, eficiência do motor. Então, tudo isso faz com que o NOx aumente. Aí eu preciso baixar isso. Aí eu tenho duas soluções. Ou eu baixo isso no próprio motor, ou eu baixo isso fora do motor. Se eu quiser baixar esse NOx dentro da câmara de combustão, eu uso uma EGR. Só que eu pego a potência do motor e faço o que com ela? Reduzo a potência do motor. EGR, recirculação dos gases de escapamento para diminuir a temperatura na explosão. Na explosão. E perde potência, né? E perde potência. Eu reduzo a potência porque o combustível não consegue queimar. Ele não consegue ter efetividade quando eu estou diminuindo a temperatura. Mas nos pesados não tem EGR, né? Tem. Por exemplo, os caminhões MAN, Volkswagen MAN, Sim. que é os Constellation. A partir de 2012, o Constellation trabalha com um sistema de EGR. Ele não usa Arla. Ah, ou um ou outro, então, no caso do pesado. Então, do pesado um ou outro. Só que o único caminhão que seguiu a linha de usar EGR nos pesados foi o Volkswagen MAN D08. Então, o Volkswagen, junto com a MAN, trouxe essa tecnologia para o Brasil. Sim. Só que, ao mesmo tempo, ela não tem tanta efetividade porque a EGR eu não posso usar ela a todo momento. Só para você ter uma ideia, quando eu estou acelerando o carro, não uso EGR. Eu uso EGR quando eu estou desacelerando. Para não implicar na potência do carro. Não implicar na potência do carro. E quando eu não uso EGR, o que eu tenho que usar? Após a injeção de combustível. Ou seja, eu uso o combustível para resfriar a câmara de combustão. Injeta combustível. Sem... cru. Cru. E isso deve ser prejudicial para alguma coisa também. Então, né? aí deve ele contaminar óleo. Então, daí eu tenho que consertar isso de novo no escapamento. Aí não é inviável, né? É inviável. Para um pesado é totalmente inviável uma EGR, somente EGR. Então, qual foi a solução ou a escolha das montadoras a partir de 2012? Vamos usar sistema de pós-tratamento. Deixa o motor com a potência total que ele pode dar. E vamos resolver depois. E vamos resolver isso depois. Entendeu? Vamos resolver lá no escape. Vamos resolver no escape, onde a gente consegue controlar melhor essa questão do NOx. Aí eu leio, né? Como é que eu vou ler isso? Através de um sensor. O sensor vai falar para mim a quantidade de NOx também que está produzindo e que eu estou conseguindo reduzir. Então, é lido isso no escape e reduzido através da solução Arla 32, que é injetado no escape, né? Então, começou lá atrás. E vieram só otimizando. Otimizar onde você consegue baixar fumaça, que é fuligem, ou fumaça branca ou fumaça preta, e baixar o NOx. A redução é dos dois. Certo. Então, cada normativa que se muda é para reduzir essa quantidade de poluentes. Ok. Então, retomando a sua pergunta, qual foi ela mesmo? O que é o sistema de Arla, né? Que raio é esse? O sistema de Arla é um sistema que está aplicado ali para reduzir. Um sistema de pós-tratamento que veio para reduzir esses gases que são nocivos ao meio ambiente e a nossa saúde. A nossa saúde, exatamente. A nossa saúde. Tá. E o legal, sabe, gente, quando eu comecei a ver esse negócio de Arla, eu olhava e falava, não é possível, cara. Os caras colocaram um outro sistema de injeção no escapamento. Né? Tem a bomba, né? Tem o bico injetor, tem a central, tem o tanque de combustível do Arla, né? Tem o tanque do Arla, exatamente. O Arla, gente, é ureia, né?
É base de ureia com água desmineralizada. Ah, ureia com água Uhum. desmineralizada. Uhum. Desmineralizada. Uhum. Desmineralizada. Isso, não- Ureia é mijo, tá, gente? É xixi. Não é. Vai mijar no tanque, né? Ué, se fizer uma dosagem. Tinha uns motoristas no começo, né? Por que surgiu primeiro no caminhão essa pergunta também, né? E os motoristas de caminhão começavam a mijar no tanque, achando, é ureia, então vamos lá, né? Se lasca, né, meu? Ai, vai saber, né? Se o cara bebeu muito no dia passado, é perigoso até pegar fogo. Não, legal. E então, pessoal, esse outro sistema é um outro sistema. Então tem que ter diagnóstico, tem que ter. Exatamente. Tem que revisar. E se o cara não cuidar, ele estoura. E aí, no caso do caminhão, quando dá problema no Arla, qual o sintoma do caminhão? Ele perde potência? Primeiro há uma luz que vai avisar o condutor, sim, né? Sim. Ou é pela luz de injeção, porque quem que é o pai da criança? Como o sistema de ECR, de pós-tratamento, ele está no trem de força, então quem toma conta disso é o módulo do motor. Apesar de ter um módulo para o sistema de ECR, é totalmente necessário que o módulo do motor tome conta disso. Então o módulo do motor vai apresentar ou a luz de injeção no painel, ou a luz de AdBlue, né? Ou um injetorzinho lá com pulverizando, indicando que tem uma falha no Arla. E aí ele avisa o condutor que vai ter uma redução de potência, obrigando o cara a levar o carro para consertar. Sim. Então, ou seja, a perda de potência, né? Perda de potência, ela pode chegar até 40% do torque do veículo. Forte, né? O cara vai ver que o negócio está esquisito. Não, e outros detalhes, né? Por exemplo, vai ter casos que chega na oficina, um Mercedes, por exemplo, que o cara reclamando assim, parou de trocar a marcha no automático. Mas não é um defeito de câmbio, não é defeito na transmissão. É um defeito porque ele perdeu potência. Entendi. Aí ele deixa de ter o gerenciamento do câmbio e a troca é só feita no manual. Então, ou seja, a estratégia para forçar. Entendo. Então, ou seja, ele perdeu 40% do torque e aí não tem mais gerenciamento de marcha. Não consegue gerenciar mais o câmbio automático. Só troca manual. Então, o motorista sente muito. Então, para um veículo acima de 16 toneladas, perde cerca de 40%. Um veículo abaixo de 16 toneladas perde 25%. Certo. Um delivery. Tá. Um delivery vai perder 25%. Okay. Já um Scania 440 vai perder 40% de torque. Não, muito bom, muito legal. E tem que consertar. Tem. E é caro para consertar esse troço. E é caro, não é barato. Não é barato. Tanto os caminhoneiros sofrem, né? Sim. Ainda mais aqueles que são, às vezes, o dono do caminhão, né? Sim. E aí tem aquela parada lá, muitos removeram o Arla, né? Aí a polícia começou a pegar. Sim, Sim, né? sim. E agora tem que ter, né? Não tem pra onde correr. Muita gente achou que no começo era uma fase. Os caminhões vão vir, esse negócio não vai aprovar muito aqui no Brasil e não vai ter mais. Entendo. Só que não foi bem isso que aconteceu. Pegou, né? O negócio pegou, tem manutenção para isso, tem peça, é caro? Mas depende de um bom diagnóstico feito. Entendi. Então, se você faz um diagnóstico correto, às vezes não fica tão caro, porque você acertou, você foi assertivo. Você não ficou chutando. Vamos ver se é a bomba, vamos trocar ela. Vamos ver se é o catalisador, vamos trocar para ver. E nessa você levou tempo, gastou dinheiro e não resolveu. Por isso que o cliente ele tem que ir atrás de quem vai atrás de treinamento, né? Sim. Ele tem que ir atrás de quem é referência, né? Sim, pessoal. Quem faz treinamento vai conseguir dar um melhor diagnóstico, vai conseguir ganhar mais dinheiro. Fato. Né? E não vai deixar o cliente na mão. Então, o cliente hoje que procura preço na parte de injeção eletrônica diesel ou no pós-tratamento, eu acho que é a pior cagada que ele faz. Não, né? pior. Pegar um Zé Ruela aí que nunca assistiu um vídeo, nunca foi num treinamento, Sim. mas mexe. Já mexeu, já trocou um bico, já... Deixa aqui, eu vou ver se é a bomba. Vamos ver se é o escape. E vai trocando. Então, chega uma hora que ele já perdeu as opções de troca. Então, e quanto custa um escape desse? Nossa, o catalisador... o catalisador. O catalisador hoje ele vai custar no mínimo uns 7 mil. No mínimo. O menor catalisador. Aí depois a gente vai ter no catalisador que chega, por exemplo, o Meteor,
que é o Volkswagen novo, 40 mil um catalisador. Não é barato. Então não é barato, né? Então precisa de um diagnóstico certeiro e para isso tem que ter conhecimento, né? Entendi. Ô, Fabiano, e antes da gente falar da caminhonete, né, que é o nosso foco, mas esses caminhões, né, com esses catalisadores, que eu sempre vi dando muito problema. Se o sistema de AdBlue for sempre feito uma manutenção preventiva, não sei se tem como fazer preventiva disso. Tem, né? Tem. A vida útil dele é extensa. Sim. É que o catalisador é sempre consequência de quem está para trás dele. Para trás dele, não para frente? O que é para trás do catalisador? Silencioso. Então, é que assim, para frente dele já é fumaça limpa. O que eu chamo para trás dele é o que aconteceu no motor. Ah, tá. Antes dele, né? Antes dele. Ah, eu entendi para trás que a saída, né? Quando a gente fala descarga, né? Tá. Eu entendi ao contrário. Então Não. é o que tá antes de chegar nele. Antes de chegar nele, exatamente. O causador da fumaça. Perfeito, é isso aí. Então o que a gente pensa, né? Primeiro, o motor é quem emite emissões. Ele quem é o emissor de NOx, de material particulado. Então se um catalisador está entupindo, não vou trocar só o catalisador e vou deixar de ver a injeção. Se o catalisador está com muita cristalização lá, o que é cristalização? É o efeito do Arla simplesmente virar um cristal. Saiu a água e ficou só a ureia. Então, por que está só cristal? Então tem que procurar saber o porquê, o motivo. Então, assim, o que tem de preventivos para se fazer no Arla? Tem os filtros, tem a verificação da qualidade do Arla, que pode ser visto lá na plataforma, tem como testar isso, né? Então, ou seja, a preventiva não é um negócio difícil de se fazer. Entendo. E é bem mais barato do que a corretiva. Porque a corretiva é quando um catalisador, por exemplo, já está cheio de Arla, já está com... Desculpa. Já está muito contaminado de fuligem, que é um cara usando um diesel de má qualidade, um sistema de injeção com as unidades, ou com um sistema como o Rei com alta pressão ou com baixa pressão, também pode ser um resultado disso. Numa descarga, por exemplo, com aquela sanfona, lá embaixo, quebrada. Já vai dar uma diferença. Então, essas coisinhas, esses detalhes, que são relativamente baratos, podem evitar com que eu tenha um problema de, sei lá, 20, 15 mil reais. Entendi. Então, existe preventivo, né? Principalmente para caminhões. Muito bom, muito bom. E aí, tudo isso acontece no caminhão, e aí os camaradas inventaram agora de colocar em caminhonete de passeio e van. É isso aí. Qual o modelo de caminhonete que está vindo com isso? As caminhonetes de uso normal que o pessoal compra. Porque aqui na minha região, que eu estou em Maringá, no Paraná, aqui tem muita caminhonete. Sim. Né? A gente vive praticamente do agro aqui, né? Que tem a Cocamar e a Coamo, né? Que são... Sim, o Paraná é muito forte em si, né? né? É muito forte, né? São duas cooperativas monstruosas. Sim. E tem muitos agricultores que possuem esses carros aí, né? Que possuem esses carros, né? Que trabalham junto com essas agropecuárias imensas. E os caras têm caminhonete. É caminhonete. Dodge Ram aqui, então, nossa senhora, é muita. É mato. Muita. Mato não é pra tanto também, mas tem bastante. Tem bastante. Uhum. E agora S10, Hilux, Toro, né? Toro. Toro, nossa, tem muito. É bem vendido aqui. Você anda pra rua, você vê muito. É até chato porque os caras usam tudo estacionamento, né? Eu que tenho carro pequenininho falo, mano, esse caminhonetona aqui, pô, tira esse troço daqui. Mas é legal, né? É legal. Mas agora os camaradas já tinham o problema do DPF, que já foi uma zica, né? Que até então não tinha. Sim. E aí entrou esse DPF, onde que tem até algumas empresas especializadas aqui em Maringá que faz a remoção do DPF. DPF off. DPF off. O cara compra a caminhonete e já tem que ir lá gastar 3, 4 conto para poder tirar o DPF. Porque é certo que dá problema, né? Que depois de um certo tempo. E agora, então, além deles remover o DPF, eles vão ter que remover também o sistema de pós-tratamento Arla. Todas as montadoras estão usando isso? Vamos lá. Exemplos de carros que já estão... Pode trazer para cá também. Pode trazer aqui? Tá. Fica mais... mais cegado, né? Você quer uma água? Não, obrigado. Você vai me oferecer naquela xícara do Corinthians e não vai rolar.
Você tomou tudo a água. Não, o você cara é veio me doido. oferecer aqui, ó, na xícara do Corinthians, pessoal. Você quer? Eu não babei aqui, não. Não cuspi, Não, não. Tá não, de boa? tá de boa, tranquilo. Vamos lá. Pegar um ureia lá pra você tomar. Ureia, Então, assim, ó, a partir de 2012 a gente teve praticamente todos os carros aqui no Brasil saindo com DPF. DPF e EGR. As caminhonetes. Isso. Quando a gente fala em Euro 5, veículos Euro 5. Agora, em 2022 para 2023, foi aprovada uma lei que é o Proconv, aqui no Brasil, que é o Programa de Controle de Meio Ambiente. E aí vem a Euro 6. O que a Euro 6 traz? Mais um nível de tratamento de gases. Qual que é o nível que tinha? DPF e EGR para tratar, né, material particulado, que é a fuligem, e também o NOx. A partir desse ano de 2022, né, ano passado para agora, a gente teve lançamento de carros Euro 6 aqui no Brasil. Ainda sem aprovar a lei total, que era em 2023, em 2022 já tinha carro saindo com sistema de Arla. Então, ou seja, as montadoras já se adequaram e trouxeram antes, porque esse carro é produzido lá fora. Então, ela adequou a sua base aqui no Brasil e simplesmente começou a montar esse carro com Arla. Quem que veio? Os primeiros: Toro, Jeep, Renegade ou Compass. Stellantis. Hã? Pessoal da Pessoal da Stellantis. Beleza. Depois a gente tem a Ranger, né, que também vem com sistema de pós-tratamento. Essas Dodge também tem. Ou seja... mas a Dodge é um caminhão, tem que ter mesmo. Então, é um alto motor, nível, né, de tamanho do motor, né? Então, ou seja, essas caminhonetes, elas estão vindo com sistema de pós-tratamento. As vans também. A Sprinter, a primeira versão vem em 2017. Só para você ter uma ideia, a gente começou a ter esses carros de 2022 para frente, a Sprinter 2017 já tem. O grupo PSA trouxe aquelas vanzinhas Expert, Jumpy, também desde 2017 18 com Arla. Então já é um Euro 5. Não é uma novidade. Não é uma novidade. Né? Isso aí já roda lá fora há muito tempo. Então, ou seja, aqui para o Brasil, onde que está o pico disso agora? Em 2022, de carros saindo com pós-tratamento. Então, só que isso não é novidade. Quando saiu a primeira Sprinter com Arla, eu tive a oportunidade de estudar ela. Eu peguei um carro desse e falei, não, vou estudar como é que funciona isso aqui. Andei com o carro, monitorei, coloquei o osciloscópio na bomba, vi como é que estava funcionando lá, como é que era o sistema de comunicação. E aí vamos procurar material. Nada, zero de material no mercado. Você não acha. Informação técnica. Não acha informação técnica nenhuma. Então eu falei, bom, vamos começar a desenvolver isso. Agora é Sprinter. Amanhã tem outros carros aí. E foi dito e feito. Porque agora a gente tem a grande maioria das caminhonetes e vans num total, Ducato, a Transit. Então todas essas vans com sistema de Arla. Então vans não salvou nenhuma. Todas estão com Arla. Caminhonete não são todas. Mas o futuro todas vão ter. Certo. E com esse Arla, com esse sistema de pós-tratamento que é bem parecido com o do caminhão, o DPF saiu fora? Não, o DPF continua. Ai, que beleza. Então tem DPF e o sistema de Blue, Isso. que é o sistema de pós-tratamento? Exatamente. Beleza, hein? Então ficou assim. Ficou o EGR, o DPF... É pra sair... Não. O gás tem que sair limpo lá. Exatamente. Você tem que respirar lá no escape. Pô. Então, olha só para você ter uma ideia, nós temos EGR, DPF, ok? SCR e catalisador de amônia. Catalisador de amônia. Catalisador de amônia quer dizer que após a redução do sistema de Arla, resta resíduo de ureia que se transformou em amônia e isso não pode ir para a atmosfera. Então tem mais um catalisador. Tem 4 tipos de catalisador no escape. 4 cerâmicas diferentes. E... Tá, beleza. Quando nós tínhamos o DPF e o EGR, o que acontecia? Quando
Quando você tem o DPF, esse DPF ele vai juntando os resíduos que não são consumidos pelo motor, né? Que é aquela fuligem, né? Isso. E ele vai ficando ali dentro do catalisador. Uhum. É catalisador, né? O DPF. Não, DPF. Dentro do DPF, o catalisador tá mais para frente, mais para trás. Então, é que, por exemplo, né, só para entender a lógica, nós temos um catalisador de combustível não queimado, Sim. que é o catalisador de oxidação, na maioria das vezes. Depois eu tenho o DPF e depois eu tenho o catalisador de SCR. Certo. E depois eu tenho o catalisador de amônia. Ah, no caso desses novos agora. Uhum, isso. Mas com o DPF eu tenho o catalisador de HC, que é o de oxidação, Sim. depois o DPF. DPF. Acabou ali. E aí a regeneração que era feita era no DPF, Uhum. certo? Porque quando, que nem no caso nosso, acontece muito isso. Uhum. Porque tem muitas pessoas aqui em Maringá que ele compra caminhonete, mas ele não viaja. Ele fica só fazendo o trabalho de um carro normal, de um carro ciclo-otto. Sim. E aí ele andou lá, sei lá, 5.000 quilômetros, já acende a luzinha do DPF que ele tem que fazer regeneração. Uhum. Porque saturou. Sim. Saturou o quê? É que existe um ciclo, né? Sim. O carro tem um monitoramento. Ele fica olhando para o DPF. Como é que está aí a saturação? Como é que você está em relação à fuligem? O módulo calcula aquilo e entra num processo de regeneração. Só que essa regeneração ele precisa de um tempo para fazer e numa certa condição. Por exemplo, ele precisa de estar em 2.000 RPM a 3.000 RPM durante 10 a 15 minutos. Que é uma estrada, né? Que é uma estrada, uma rodovia. O cara andou 1 hora, né? Então, beleza. Né? Tudo bem, show de bola. Né? Mas se ele está dentro da cidade, ele não tem esse período. Nunca. Chega na rotação, daqui a pouco sai da rotação, baixa, ergue. Então, ou seja, não tem condição necessária para estar fazendo a regeneração. Aí é onde um carro não consegue mais fazer por si só. Aí chega nas oficinas. Sim, sim. E aí chegar na oficina e vai ter que fazer esse trabalho. E agora com o sistema de pós-tratamento nas caminhonetes, além do DPF, também tem que fazer no outro? No DSR, não, ele não tem conceito regenerativo. Ah, sim. Porque em teoria o que chega lá é um gás. Não chega material sólido, Sim. que é a fuligem. Que a fuligem foi barrada antes. Já foi segura lá. Só que tem ainda algumas montadoras que estão fazendo um pouquinho reverso isso. Ele está colocando o sistema de SCR, ou seja, o sistema de tratamento com ar antes do filtro de partículas. Isso não é muito inteligente, principalmente aqui no Brasil. Porque vai começar a acumular sujeira no catalisador de SCR primeiro e depois chegar no filtro de partículas. Entendi. Então, em teoria, o que seria mais efetivo e mais correto? Eu colocar o DPF primeiro para evitar que a fuligem chegue no catalisador de SCR. Porque a hora que chegou lá, não tem o que fazer. Ele vai saturar também, né? E acaba que não tem conserto disso. A gente tem um conceito de lavagem, né? Uma lavagem simples com água quente de preferência. Mas nem sempre isso vai dar certo. Até que ponto eu consigo limpar esse catalisador? Então, ou seja, DPF tem procedimento de regeneração. Estrada ou com scanner. Já o SCR não. Não, né? Não tem. É só removendo mesmo. Só e removendo. fazendo a limpeza ali no pelo. Exato, Não tem pra onde correr. Sim, depende da mão de obra, né? Meu Deus do céu. Não, gente, pra ser, né, pra abrir o jogo com vocês, né? Nós estávamos lá na Automec, né? Hoje é dia 15 de junho, né? Uhum. De 2023, né? Só pra gente deixar agendado, deixar marcada essa data. Sim. Então a Automec foi mês passado. Final de abril, né? Isso? Final de abril, isso. Uhum. Foi em final de abril. E aí o Fabiano tava lá no stand da Tecnomotor, porque ele trabalhou lá por muito tempo, né, Fabiano, Sim. na Tecnomotor. E hoje é parceiro dos caras, né? Sim, aham. E eu gosto muito da Tecnomotor, que eu trabalhei com eles também, né? 350 anos atrás. Você ainda tinha cabelo? Oh, louco, Não, desculpa, foi mal. Você pegou no ponto fraco. Eu ainda tinha muito cabelo. Mas isso foi, meu Deus, faz mais de 20 anos que eu dava treinamento pro pessoal que você dá treinamento hoje, né? Treinamento e palestra. E então, eu sou amigo
dos mais velhos, eu sou amigo dos caras ainda. E também dos mais novos, né? Conheci você também, a Sim. Tati, essa galera toda lá, Aham. né? E aí eu fui lá pra conversar com ele. Ele falou, vem cá, vai lá ver o que tem lá. E tinha lá uma touro, né? Uma Toro com sistema de ar lá. Uma touro com sistema de ar. Aí ele começou a me explicar lá. Eu fiquei com os cabelos arrepiados. Os cabelos que eu não tenho mesmo, sabe? Eu tá acabando. Eu falei, gente do céu, como é que... É muita coisa num carro, porque já tem bastante coisa. Sim. O sistema ele já está muito gerenciado, bem gerenciado. Isso é legal. Muito monitorado, né? Muito monitorado, é sensor para tudo quanto é lado, e sempre 2 sensores, não sei o quê. E aí DPF, EGR, blá, 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 e agora entrou mais esse sistema de ar. Eu falei, caramba, meu. Pessoal, vocês vão ter que se coçar, porque, meu, é um negócio que não dá para enfiar a chavona de fenda lá e querer fazer de qualquer jeito, não. Não vai dar mais para fazer a regeneração simplesmente. Sim. Vai ter que entrar com o scanner, vai ter que olhar o defeito. Vai precisar usar o osciloscópio também, professor? Pô, pra caramba. Tem muitos diagnósticos? Tem. O gerenciamento desse sistema envolve muito o gerenciamento de rede. Então, por exemplo, rede CAN. Se usa bastante rede CAN no sistema de pós-tratamento. A bomba pode ser gerenciada pela rede CAN. Sim. Outro sistema que a gente tem é a rede LIN, que é uma rede de comunicação para monitoramento, por exemplo, sensor de nível. Sensor de nível não é simplesmente um sensor resistivo mais. Tem um módulozinho lá dentro que manda um protocolo de comunicação. Que manda um protocolo de comunicação. Então, ou seja, a gente precisa se alinhar com isso. Eu vou conseguir usar o multímetro? Olha, até certo ponto sim, mas até certo ponto não. Eu falo que a gente consegue ter um exame, né? Para ter exames mais detalhados, não tem jeito. Eu tenho que usar o osciloscópio. Tem que ser por imagem. Tem que ser por imagem. Para tomar decisão mais assertiva. Tá né? acontecendo uma comunicação mesmo? Entendo. Essa é a pergunta que tem que se fazer, né? Então, assim, tá uma tensão aqui, mas peraí, essa tensão significa o quê? Um curto? Certo. Então, eu preciso entender se há rede ali, se tem comunicação. Então, rede LIN, rede CAN, tem 2 rede LIN na Sprinter para bomba, uma de alta e baixa velocidade, alta e baixa frequência. Então, ou seja, é necessário interpretar isso. Tem que saber o que está acontecendo para poder fazer o reparo. Né? Não tem jeito, né? Entendi. E esses sensores, ele tem sensor de NOx também? Tem. Né? No Euro 6 tem 2 sensores de NOx. 2. Um para monitorar antes do catalisador e depois, para saber se está eficiente ou não. Tá legal mesmo. Se está acontecendo. Tá legalzão. Exatamente. Entendi. E eu lembro que no caminhão, o sensor NOx, a maioria deles já trabalhava com rede CAN. Sim, continuam trabalhando com rede CAN. Eu lembro que ele era um sensor e aí ele tinha um módulozinho. Tem um módulozinho, 4 ou 5 fios. Isso aí. E só mudou um detalhe, né, para esses veículos Euro 6. Como eu tenho mais módulos falando na rede, e eu posso ter, por exemplo, uma turbina por rede CAN, a Frontier trabalha com isso. A turbina é gerenciada por rede CAN. Então, eles mudaram a velocidade de 200 kbps para 500. Então, ficou mais veloz a comunicação. O 500 é o convencional que estão usando mais mesmo. Isso, agora estão usando... Mas antes, os sensores NOx era tudo de... Baixinha, 128, ou não, menos até. 128, 250 no máximo. Certo. Agora tudo 500K. indo para 500. Bom, tá, Fabiano, outra coisa que muita gente tem dúvida, inclusive eu, o Arla ele vai ser dosado, né? Ele vai ser injetado, né? Nesse sistema de pós-tratamento dentro das suas condições de uso, de utilização que você ensina no seu treinamento. Sim. Tanto de caminhão agora como esse novo de caminhonete que você vai começar a... Iniciou já, né? Já iniciei esse processo. Já iniciou esse treinamento. E quanto que ele consome, mais ou menos, de Arla? É muito? Primeiro fala do caminhão. Quanto que um caminhão grande, um caminhão aí, um bitrem, por exemplo, quanto que ele consome de Arla? Então, para entender isso, primeiro a gente tem que pensar qual situação que esse caminhão anda. Tem isso também, né? Tem isso também. Dependendo da situação, se ele está muito
carregado ou muito não, peso. se ele está andando numa serra, se ele anda numa superfície mais plana. Então, porque assim, ó, para eu ter o sistema de pós-tratamento funcionando, eu preciso ter NOx. E aonde que gera NOx? Quando eu exijo o torque do motor. Então, enquanto não tiver NOx, ele não. Ele fica, está monitorando, fica né? só esperando qual que é o momento que eu vou precisar trabalhar. Sim, sim. Então, por exemplo, vamos pegar um carro de cidade. Um carro de cidade anda, para, não atinge temperatura e também não fica forçando o carro. Então nem vai ser utilizado. Entra em operação muito pouco. Isso não é tão bom. Não, quebra mais, né? Quebra é mais. igual partida frio. Exato, exatamente. Em média, os caminhões, ele gasta cerca de 6 a 8% do consumo de diesel. Então uma continha, Grande, hein? então uma continha básica seria o quê? A cada 100 litros de diesel, 6 litros de ar. 6 litros de ar. Ixi, mas para encher o tanque num caminhão é 3 mil litros de óleo, não é? Então depende do caminhão, né? Quanto que gasta? Gasta bastante ar. Gasta então, bastante. Né? Geralmente os tanques têm uma capacidade de 40 litros. Das caminhonetes, né? Não. Dos caminhões. Do caminhão, caminhão pesado. Aí, claro, né? Tem muita gente colocando tanque auxiliar. Sim, tem. Tanto de combustível quanto do ar. Né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ar lá contém ureia e a ureia é corrosiva. A maioria dos tanques... Fora que cristaliza, né? Cristaliza. A maioria dos tanques são de plástico. E o pessoal começa a colocar tanque de inox. Show de bola. Não vai dar problema. Só que a conexão que está debaixo do tanque, ela é, por exemplo, um outro material. Tipo um latão, por exemplo. E eles têm que se comunicar, né? E aí tem que se comunicar. Começa a corroer ali. Ó, pra você ver, você perguntou o consumo, eu já tô falando de outra coisa, né? Não, mas começa, uma coisa puxa a outra. Começa a corroer e começa a ter adulteração no ar lá. E começa a dar problema. E às vezes a pessoa nem sabe que tá adulterando o ar lá por causa de uma conexão que tá corroendo. Pô, cada uma aí. Voltando. Caminhão, de 6 a 8%. Tá. Nas caminhonetes e vans, é bem baixo o número. Por quê? Porque injeta pouco. E outro, o motor é menor, né? O motor DPF é menor, né? Não é aquele motor daquele tamanho. Não tem uma geração tão grande de NOx. Então ele varia de 1 a 2% do consumo de combustível. Entendo. Então, aí o tanque tem que ser pequenininho também. O tanque é pequeno. Por exemplo, nas vans e caminhonetes, a capacidade máxima de um tanque é em torno de 18 a 20 litros. Não é tão pequeno. Não é tão pequeno, mas usa muito pouco. Então, por exemplo, ele pede reabastecimento, você vai reabastecer, por exemplo, no caso da Sprinter, você tem que abastecer no mínimo 5 litros na van. Então, ou seja, 5 litros vai durar bastante. Então, ele indica que 5 litros é o mínimo que tem que ter ali. Aí, abasteceu 5 litros, você já anda muitos quilômetros. Né? Então, ou seja, o caminhão gasta mais, porque o motor consome mais diesel também. Sim. E vai gerar mais poluentes. Já a van consome menos, porque é motor menor, e caminhonete também, né? É motor menor e também não tem tanta geração de NOx assim. Então é nessa média que eu falei para você. Entendi. Eu falei que o tanque do caminhão chega a ter 3 mil litros, não é isso? Não, é 1.000 litros, né? Acho que é, né? É, com tanque adicional, né? 500, né? Ele tem caminhão que tem 500 cada lado, isso. 3 mil litros, é muito litro, né? O cara, ele vai praticamente transportar o combustível. Mas eu me enganei, me equivoquei. Mas tem, Celso, caminhões que colocam tanques enormes de combustível, porque viaja muito tempo. Muito longe, né? Muito longe e ele quer garantir... Às vezes o óleo é muito caro, né? Lá pra cima. Muito caro e tem empresas como transportadora que ele prefere ter um combustível próprio. Por segurança também. Por segurança, tem posto dentro da própria transportadora. Então acaba existindo desse tamanho sim. Não um tanque só, mas a junção de todos os tanques pode chegar a 3 mil litros. Não. Entendi. E... o pessoal, outra coisa, né? Vamos fazer o merchan, né? O Fabiano, ele tá com esse treinamento de sistema de pós-tratamento para caminhonete, que ele iniciou agora, né, Fabiano? Isso. Esse treinamento eu tô dividindo, né? Então a gente tem o treinamento diagnóstico Euro 6 leves. Sim. Que seria nesses veículos. Eu estou usando os veículos que estão mais em ascensão,
que é os veículos que estão mais tempo. Porque, por exemplo, agora saiu as caminhonetes, mas tem um período em que esse sistema fica muito dentro ainda das concessionárias, da garantia. Quais carros já estão fora da garantia? A Sprinter é a primeira, depois aquelas Expert, Jumpy. Tem um monte aqui também. Tem um monte. Transporte, né? Gostaram daquela Gostaram. caminhonete. Ela tem um tamanho e um motor 1.5, 1.6, que traz um resultado muito legal para quem tem aquele carro, né? Então, assim, diagnóstico Euro 6 leves, onde trata desses veículos que estão já trabalhando no mercado e que estão precisando de manutenção. Sim. É isso que estou atacando, quem precisa de manutenção. Bom. A lógica do sistema, Celso, é muito parecida um com o outro. Então, no treinamento eu abordo isso e mostro, a lógica é a mesma. O que vai mudar é qual pino da bomba é uma coisa. Então, muda um pouco esse gerenciamento de um para o outro. Mas a lógica geral é a mesma para todos. Muito bom. E quem tem a nossa plataforma, que tem o seu treinamento de Arla, se ele assistir o treinamento, ajuda um pouquinho? Pô, ajuda. Porque eu preciso que você tenha uma noção geral do sistema. E ali no treinamento eu expliquei isso. Essa noção geral, para que você chegue e entenda o que é o sistema de pós-tratamento. Agora, o que é o sistema de pós-tratamento no Euro 6? Aí você junta com o EGR-DPF. É uma junção. Uhum. Só que aí tem um momento de cada um trabalhar. Uhum. Isso eu explico no treinamento. No treinamento que está na plataforma, você vai ter uma noção muito bacana de como você entende o sistema de pós-tratamento. Como que ele funciona? Quais são os testes primários que eu posso fazer aqui para eliminar alguma coisa de falha? Entendi. Para eu saber explicar para o meu cliente. Eu comprei um carro, tem Arla. O que é isso? Então, você precisa pelo menos saber explicar para o teu cliente, o dono do carro, né? Uhum. Começa por aí, né? Sim, nem me fale. E, bom, entre quem já mexe com caminhão e mexe com a caminhonete, ele vai sentir muita diferença do caminhão? Tem muita coisa a mais na caminhonete? Olha, no caminhão não tinha EGR-DPF. Sim. Então, é duas coisas que entra aí. Ele tem que entender em que momento que entra o diagnóstico dessas duas peças. Apesar de a gente estar falando de uma EGR e de um DPF, são duas peças, atuadores. Só que para monitorar isso, começa desde o MAF. Sensor de massa de ar, ele quer saber o momento que a EGR funcionou e se o DPF está entupido ou não. Então, tem vários sensores que envolvem esse circuito. A gente fala, uma EGR, um DPF, não é só isso. Tem vários sensores que monitoram isso. Então, aí entra a parte diagnóstica um pouco diferente para esses carros. Porque no caminhão não tem todos esses sensores. E nem essas peças, o EGR e o DPF. Apesar que nos caminhões vai surgir. Entendeu? Uhum. Então, para o pessoal que é da linha pesada e começa a mexer com o sistema Euro 6 no leve, é preciso uma capacitação para entender a lógica, em que momento cada um funciona. Entende? Porque no caminhão, como você disse, não tem o DPF e nem o EGR. Não tem, não vai ter, né? Na verdade, vai ter. Vai ter também? Vai ter também. Que beleza, Eu né? preparei um treinamento que, como eu trabalho com o pessoal da linha leve e linha pesada, então, para a linha leve tem um diagnóstico Euro 6 leves. E eu tenho o diagnóstico Euro 6 pesados, em cima do caminhão DAF. DAF. Esse é um caminhão mais vendido no Brasil hoje, é o DAF. Ano passado ele foi o segundo mais vendido e hoje ele é o caminhão mais vendido no Brasil. Nossa. Ultrapassando o Volvo e Scania. Fora da casinha, hein? Porque quando chegou, o pessoal falou, nah, isso aí vai ser mais um International, mais não sei o quê. Mais um Sinotruque. Sinotruque. Eu até tive na fábrica aqui no Ponta Grossa. Ponta Grossa, no comecinho, porque isso foi em 2013, mais ou menos, 2014, porque eu ia muito para Curitiba, que eu vendia scanner, né? Eu tinha minha loja de ferramenta, que era Celso Ferramenta, não tinha mecânica avançada ainda, né? E eu ia para lá direto, que eu trabalho ainda com Napro, né? E eu ia lá para vender scanner, principalmente, e as minhas ferramentas. Sim. E às vezes também dar treinamento. E numa dessas idas e vindas, que eu sempre fui muito parceiro do Senai também, aí o Senai Boqueirão lá
lá de Curitiba, me contatou com o Senai de Ponta Grossa, com o instrutor. E aí eu cheguei lá e eu vi, aqui, o Senai de Ponta Grossa tem uma escola da DAF lá dentro. Olha que legal. Eu não acreditei, eu falei, mano, não acredito, cara. Aí eu fui lá e eles... É em outro ambiente, é em outra localização, né? Aí a gente foi lá na escola, que escola para dar treinamento pro Brasil inteiro, né? De concessionária. Que legal. Aí que eu vi, eu falei, rapaz, esses caras não estão para brincar, não. Eles não vieram de gaiato, não. Não vieram. Tecnologia Packard, né? Que é uma vertente da DAF. Então, é o grupo Packard trazendo os caminhões DAF. Então, por exemplo, quem que é Packard? Packard é montadora de trem de força. Motor e sistema de escape ali. Claro que a transmissão é ZF e tudo mais, mas, cara, é muito bom os caminhões. O pessoal adora os caminhões, tem um bom freio motor, o caminhão ele tem uma boa média, que isso é importante pra caramba aqui. Então, ou seja, falam que, né, talvez não seja bem isso, mas juntou um pouco da robustez do Volvo, que é muito conhecida, junto com o conforto do Scania. Então eles fizeram um caminhão ali para os dois melhor. Juntar os dois melhor. Então eles conseguiram atingir um caminhão muito, muito bom. Claro que isso traz novas tecnologias para chegar num caminhão desse. Então esse caminhão foi o primeiro caminhão Euro 6 produzido aqui no Brasil. E em 2021 esse caminhão já estava sendo vendido. Ele veio com a primeira versão, uma fase 1 do Euro 6, e agora em 2023 eles estão entregando a versão 2 do Euro 6 dele. É o mesmo motor, só que tem mais componentes no escape para gerenciar. Então, por exemplo... Mais assistido, né? Mais assistido. Mas aí o que entra? Entra um sistema de pós-tratamento, que é o SR, que todos os caminhões a partir de 2012 tinham. Só que agora entra uma IGR e um filtro de partículas. Ou seja, esse caminhão ficou igual a van, igual a caminhonete. Ele tem DPF, EGR, SCR, catalisador de amônia. Então ele é um Euro 6, o mais avançado que tem aqui no Brasil hoje. Então esse caminhão me levou a fazer o quê? Bom, vamos montar material dele. Vamos conhecer esse bicho direito, Vamos né? conhecer. Que é tendência. Isso. Em 2020 a gente começou a fazer o estudo dele e hoje a gente tem um material muito bacana montado sobre esse caminhão. Então, a gente tem o treinamento voltado para os leves e o treinamento voltado para os pesados. Que acaba que o sistema leves e o pesado tem a mesma configuração. Mas o único caminhão que tem a configuração completa hoje de Euro 6 é o DAF. O restante está iniciando o processo. Claro que todos vão chegar na mesma igualdade. Porque senão não atinge emissões. Os números, né, de emissão e de gases. E aí lascou, né? Tem que ter, né? Então a preocupação hoje é gigante com esse negócio de emissões. Começou com uma simples EGR. Agora a gente já tem aí esse mundaréu de coisa no escape, né? O escape tá ficando mais caro que o motor. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar da descarga, né? Não é só cuidar com o que come, tem que cuidar como é que tá saindo ali. Como é que tá saindo, né? As coisas. Até esses dias a gente teve uma... Inclusive, eu tenho que editar o vídeo dela. A gente teve uma palestra aqui para os funcionários, né? Sim. Com uma nutricionista, amiga minha. Amiga minha da minha esposa, né? Da família. E aí ela falando, de repente ela falou assim... e a gente tem que prestar muita atenção como é que tá o nosso cocô. Aí todo mundo começou a dar risada. Como é que tá o cocô? Como assim? Então isso aí a gente tá prestando atenção com o que tá saindo. Exatamente. A descarga. Né? Aí ela falou, não, que ela até tem umas fotinhas. Ela falou, não, tem que estar assim, essa... Eu vou colocar no YouTube também mais pra frente. Né? Eu falei, eu não olho assim como tá. Vamos avaliar agora, né? A gente dá uma olhada, fala, tá feio. Daqui a pouco começa a inventar sensor na privada, né? Nossa senhora, esse aí bebeu não sei o que, esse aí fez não sei o que lá. Ai, caramba. Na privada não tem, mas eu sei que lá na Europa e nos Estados Unidos, o cara que é pego, você deve saber disso também, o cara que é pego alcoolizado, ele perde um tempo lá a carteira, aí quando ele volta a carteira, ele é obrigado a instalar um aparelho que antes da partida ele tem que soprar.
Você já viu isso? Já. Isso, tem alguns caminhões, Aí, se cara. deu bom... Tem no caminhão também? Inibe partida. Sim, não pega. Não pega e manda um aviso ainda pra polícia. Fala, ó, o cara tá querendo andar bêbado, desgraçado aí. Olha só. Que nível que chegou, né? Então quer dizer que é um sistema já de prevenção, né? Então, e outra, no caso das caminhonetes, vamos supor que deu pane nessa parte de Arla, de pós-tratamento. Vai fazer igual no caminhão, perder potência? Olha só, começa com perca de potência, só que no final do processo, como que acontece? Ele começa com um aviso no painel, sistema de AdBlue, falha. AdBlue é sigla em inglês lá para o pessoal da Europa, né? Então, o sistema de falha em pós-tratamento, ou Arla, ou AdBlue, vai indicar no painel. Só que ele começa com um contador de quilometragem regressivo. Então, por exemplo, em algumas linhas ele começa com 2.400 km. A hora que acaba esses 2.400 km, não é possível dar partida mais nesse carro. Mesmo que eu conserte. O contador zerou. O contador zerou. Eu preciso reiniciar esse contador via scanner. Preciso entrar com o scanner e fazer reiniciar esse sistema. Sim, fazer Lembrando que esse sistema... ajuste básico, isso. Troço aí. Só que olha a complexidade disso. Foi pro SGW. Então, ou seja, não é qualquer scanner que vai poder fazer isso. SGW. Fala o que é o SGW, que o pessoal não sabe. Isso. SGW. É a segurança que tem na rede do carro. Ou seja, ele não permite que você, através do scanner, faça algum ajuste ou apagar uma memória, por exemplo. Então, o pessoal tá é uma segurança, né? Vamos tá dizer acostumado no Security Gateway, que é o que tá na moda, né? Todo mundo comprou o cabinho do Security Gateway. SGW. E aí compra esse cabinho do Security e aí consegue ir lá na caixinha e fazer. O que o Fabiano tá falando aqui também, gente, que além desse cabinho, além não, né? Que apesar de você ter esse cabinho na tua oficina para poder ler esses veículos, os mais novos não tem mais essa caixinha. E aí você tem que fazer pelo scanner, né? Então, no começo, sabe, Fabiano, tinha bastante gente vendendo uma situação onde o scanner te dava uma opção de você entrar numa associação lá da Europa e aí você fazer um cadastro para poder fazer o diagnóstico via PSA. Né? Funcionou por um tempo, mas não funciona mais. Não sei o que aconteceu. Aí agora parece que os scanners, não sei se é o Lausch ou se é o Autel, algum deles conseguiram fazer alguma coisa que parece que está funcionando, mas eu também não tenho certeza. Mas é uma incógnita ainda, né? E outra, um ou outro e por baixo dos panos. Tá errado. Sim. Né? Então, inclusive falei para você, né? Pelo que eu sei, o único equipamento que está conseguindo entrar é o da Bosch, que é o KTS. Aonde eu tenho esse conhecimento, né? De repente a Tecnomotor, a Napro, sim, todo mundo está trabalhando em prol disso, a Raven, né? A Multimec, né? Que eu estou vendo Multimec agora também, né? Vai atrás e consegue burlar isso aí para poder romper esse security gateway, que até então eles falam que é por causa de não entrar hacker, né? No sistema de Redcam e mexer com tudo esses... Porque tudo... Né? A direção é elétrica. A suspensão é elétrica, não sei o que é elétrico. Então, sim, com comunicação com celular via Bluetooth. Então, ou seja, você consegue manipular alguma coisa. Então, eles estão tentando bloquear com que um ataque cibernético aí, né, que eles falam, para ninguém fazer alguma ação no carro, né, alguma atuação no carro, sem ter o protocolo original. Isso. E o que dá raiva é que você consegue ler, né? Mas você não consegue atuar. Você não consegue fazer. Então, onde vem isso, né? Por exemplo, as vans e as caminhonetes também, Ranger também, por exemplo, já aconteceu isso. Já tem dados disso. Né? Eu tenho parceria com algumas concessionárias e eles me procuram quando tem algum problema assim. Então, ou seja, Ranger, Transit, Expert, né? Esses carros que trabalham com o sistema de SCR, eles têm esse contador. Arrumei o carro, tem que entrar para reiniciar o sistema. Reiniciei o sistema, eu tenho que andar com o veículo para fazer o sistema de SCR entrar em funcionamento
para garantir que eu vou entregar a chave para o meu cliente e vou falar assim, ó, seu carro está sem problema, está pronto. Então, olha quanta coisa tem que fazer. Então, tem os passos disso. Primeiro, descobre o que causou isso. Depois, conserta. O conserto, depois do conserto, você tem que fazer... Apagar a memória. Reiniciar o sistema. Reiniciou. Fala, consertei aqui. Pô, isso, consertei e confia em mim agora. Beleza, ele vai confiar. Só que a partir do momento que se ele verificar que o sistema não está funcionando ainda, ele volta a acender a luz. Volta ao começo. Volta ao começo. E aí o sistema do Arla só funciona andando. Sim. Ele não funciona parado. Você não consegue ficar acelerando o carro, por exemplo, e ver o bico injetor do Arla acionando. Então você tem que fazer uma rotina com o carro e influenciar o carro até torque. Alguns caminhões a gente tem que andar com ele com a carreta, né? Pesado, para poder ter a eficiência do sistema, ver a eficiência do sistema. Para poder entregar com segurança. Com segurança. Entregou, ele carregou o caminhão, 100 km depois, problema. Volta para a oficina. Imagina. Nossa. Sim. Eu quando trabalhava com pesado, com equipamento, treinamento, eu acompanhei muitas oficinas, né? E eu via a dificuldade dos caras. O motorista, ele queria matar o mecânico. Ainda mais quando ele tava, tipo, saindo e o caminhão deu defeito. Sim. Porque ele tem prazo, né, para entregar. Ele ganha comissão naquilo. Tem horário, Nossa, é agendado, né? Olha, reparador diesel, ele sofre. Mais que o mecânico, que o reparador de Otto. Do ciclo Otto, né? Do ciclo Otto, né? Porque o do ciclo Otto ele consegue, né, fazer uma agenda um pouco melhor. Já o diesel, quando o chicote estrala mesmo, que é aquele BO que dá. Sim, é. Nossa! Não, linha leve, aluga-se o carro, o cliente não fica sem, né? O caminhão não tem onde se alugar, não tem outro para repor, então é diferente a história, né? São mundos, universos um pouco diferentes, né? Isso, e assim, eu me preocupo, sabe, Fabiano? Porque quando eu trabalhava nessa época que eu era mais atuante, inclusive eu dei bastante treinamento diesel, de pesados, inclusive. E o que eu vi acontecer muito, muito, muito? O pessoal sem informação, mecânicos, reparadores sem informação, vai lá e ele começa a colocar um monte de problema. Por exemplo, o carro tá com um problema de, sei lá, pressão na linha de baixa, ou de repente a turbina não tá com aquela eficiência boa. Ele vai lá, em vez dele consertar, não, ele vai lá e põe uma potência no módulo. Então ele cagou e sentou em cima. E aí o caminhão cada vez pior. Então, na verdade, quando o caminhão chegava na oficina, você não tinha só que consertar ele, você tinha que ver a cagada que os caras fez. O tal do defeito colocado, né, cara? Defeito colocado é o pior, né? E normalmente os defeitos são colocados pela pessoa que não tem conhecimento do sistema, né? Exatamente. Então, pessoal, vamos correr atrás de aprender, vamos correr atrás de fazer treinamento. Tem muitos conteúdos, né, Fabiano, que a gente consegue achar grátis. E tem muita... Quer dizer, não tem muito, não, mas tem alguma coisa. Mas se você é especialista, quer entender melhor, pô... Então, o Fabiano tá aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui o arroba dele aqui do Instagram. E se for no Spotify, eu vou deixar aqui na descrição, para vocês poderem entrar em contato e, né, que dia que vai ter uma palestra, um curso, alguma coisa assim. E quando tiver alguma coisa junto com a gente, acompanha, né, Fabiano? É isso aí. Porque isso aqui é informação grátis. Pô. Né? E é uma coisa nova que muita gente não sabe. E às vezes chega o carro lá com um problema, o cara fala, meu, que é isso aqui? Colocaram um bico injetor do lado de fora da caminhonete. Exatamente. Começa com a informação pro dono do veículo, né? Não existe uma entrega técnica pro cara que está comprando o veículo hoje. Então ele só vai saber que o carro dele tem esse sistema, a hora que começa a acabar um Arla, a hora que começa a dar um aviso para ele no painel, ele vai levar para o mecânico. Então o mínimo que você tem que saber é explicar o que é esse sistema. Depois, como faça a manutenção e como entrega o carro, certo de que esse carro não vai voltar a dar problema. Porque nenhum cliente quer. Eu não quero levar meu carro lá e na outra semana levar de novo, e ter a paciência de falar assim, então, né, não resolveu ainda, né? Ixi, Maria. Então, ou seja, são passos. Então, o que você precisa é dar os passos, certo? Para que você consiga se atualizar.
Putz, estou muito longe dessa tecnologia, disso tudo que está acontecendo. Bom, já começou assistindo a gente. Agora dá os outros passos. Sim. Então, é muito importante conhecer. E o princípio do conhecimento leva você a se especializar. Então, é um processo. Não tem como você sair daqui especialista. Mas tem como você saber para onde que eu quero ir. Quem que eu quero ser? Eu quero ser o mecânico que pensa ou o mecânico que só faz? Quebra, cola de novo. Então, aonde que eu quero chegar? Que profissional que eu quero ser? E esse futuro que está presente aqui exige que eu seja um profissional diferenciado. Que eu use isso aqui ao invés disso aqui. E vamos falar a verdade? O cara que investe ganha dinheiro, não ganha? Ganha. O universo diesel é um universo muito bacana. Ele tem um valor agregado maior. Sim. Então, ou seja, a tua mão de obra para isso tem que ser maior também. Né? Então, ou seja, o mercado propicia que você, né, conserte carros de alto nível. Um carro diesel hoje, menos de 100 mil, não tem. Então, hoje você precisa ter o quê? Ter um bom diagnóstico, uma boa reparação, né? E aí, consequentemente, a sua mão de obra começa a ser mais valorizada. Com certeza. Né? Tanto Eu consegui influenciar bastante oficinas e pessoas a entrar nesse universo. Pô, não tem espaço e tal, não tem mão de obra para isso. E se a gente ficar pensando nisso, a gente não dá o próximo passo. Não. Então, ou seja, a gente precisa, quero isso para mim ou não quero? Se você quer, você pode. Tem a gente aqui para oferecer treinamentos, tem as lojas de peça, tem muita gente boa nesse mercado. Né? Equipamento, não vai faltar. A questão é, o que a gente está fazendo em prol disso? Quais os passos que a gente está fazendo, que a gente está dando? Né? O meu passo é desenvolver informações para vocês. O teu passo é desenvolver uma ferramenta, né, que é o New, que, poxa, a gente usa bastante e, consequentemente, isso agrega na tua oficina. E você cresce. Todo mundo cresce junto, né? Sim, quem não investe não cresce. E eu vou te falar, eu fico doente quando eu entro dentro de uma oficina mecânica, principalmente aqui na minha região, e o camarada fala que não mexe com caminhonete. É um chute no saco. Mas de doer as bolas. Uhum. Porque, Fabiano, entenda o seguinte. Tipo assim, o conceito, o jeito de trabalhar, o jeito de passar o scanner é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é que o camarada tem que entender a dinâmica da combustão. O gerenciamento, né? Que é um pouquinho diferente. Pra você ter uma ideia, aqui no quer dizer, não sei se vocês vão estar escutando ou assistindo. Uhum. Mas se for no YouTube, eu tenho uma playlist aqui no YouTube com 16 aulas ensinando a fazer manutenção em diesel. Como funciona o sistema Camon-Rail numa S10. A primeira S10 que saiu diesel. A 2007, 2008, 2010, sei lá. Acho que é 2011, 2010, né? É a S10zinha lá. Sim. São 16 aulas passo a passo. Ou seja, o cara que já é mecânico, o reparador que já é mecânico, que já entende de bomba de combustível, de passar um scanner, de usar um osciloscópio, de ver um sincronismo, ele só vai reportar isso pro diesel. Aí com um treinamento simples dele, que ele já consegue trabalhar, ele consegue iniciar. Sim. Então ele não precisa mandar a caminhonete embora. Aí tem cara que fala que essa semana um cliente ligou para mim para comprar o New. Aí ele falou, não, mas eu vou comprar também, eu gosto muito de mexer com diesel, eu já vou comprar uma máquina para mim poder reparar o bico injetor. Eu falei, mas quanto que você vai pagar nessa máquina? Ele falou, acho que é 5 mil reais. Eu falei, mas que máquina é essa? Porque uma máquina dessa é 500 pau, uma máquina boa, né? 500 mil reais, né? Salta de 140 ali e vai indo. Sim. Depende do que você quer O fazer. céu é o limite, né? O céu é o limite. Aí eu falei, faz parceria com alguém que tem uma boa máquina, tira o bico, faz a manutenção, leva para ele. Não faça esse investimento cego, você vai perder dinheiro. Agora, não deixe de fazer o serviço. Sim. Né? Não deixe de fazer o serviço. Por quê? Porque aquilo que você acabou de falar. O cliente que tem uma caminhonete diesel, ele tem um poder aquisitivo um pouco melhor e ele já está preparado para gastar dinheiro. Sim. Ele sabe que isso troço
Desenzebrou, o fumo vai entrar. Sim. O seguro do carro é maior. Ele está pagando mais caro no diesel. Então, consequentemente, o poder aquisitivo leva a crer que, né, ou o poder do carro, do valor do carro que ele está, leva a crer que a manutenção vai ser maior. Sim, não. Vai ser, não tem como ser menor, né? Não tem pra onde correr. É, sim. Meu amigo Fabiano, a conversa eu acredito que foi muito produtiva. Curtiu? Pô, Legal, né? é isso aí. E, cara, muito obrigado por você, né, ter vindo aqui conversar com a gente, ter deixado eu postar isso aqui, né, pra gente compartilhar aí com os nossos amigos reparadores. Sim. E é uma grande honra aí ter você no nosso escopo de professores, de instrutores e essa amizade que foi criada, né? Então, obrigado mesmo por tudo e principalmente pela presença, tá? E pode se despedir do pessoal aí pra gente finalizar. Pessoal, muito obrigado por ouvirem aqui a gente falando um pouco sobre esse sistema. Acredito que agrega muito, né? Uma vírgula que a gente falou aqui, com certeza vai, né, ajudar você, despertar o interesse, talvez te levar a pensar aí nesse sistema. Muito obrigado, Celso. Valeu pela oportunidade aí. Tamo junto. Beleza. E até uma próxima. Sim, pessoal, então, obrigado por estarem presentes aqui nesse Mecanicast e daqui uns dias faremos mais. Até mais. Isso aí.